Olá, meus amores! E aí, como vão todos? Eu espero que todos estejam bem. Eu espero que hoje vocês estejam no melhor equilíbrio possível, psicológico, físico, emocional, porque hoje o papo é muito sério. Nós estamos iniciando hoje a onda encantada da serpente magnética. Serpente, aquela que tentou a Eva a dar a primeira mordida na maçã, aquela que nós aprendemos a temer com todas as forças do nosso ser. E a serpente fala, segundo Tzolk'in, de força vital. Veja bem, força vital. E a serpente fala na nossa dimensão da 3D encarnada, encarnados que somos nesse corpício que Deus nos deu, fala da nossa sexualidade. Então hoje a gente vai ter um papo muito sério sobre a nossa sexualidade. E veja, não é do ponto de vista pornográfico, não, que é o que nossa cultura nos levou sempre a associar sexualidade à pornografia, não é? Não é isso que você pensa logo de cara? Não. Nós vamos falar de sexualidade da serpente do ponto de vista espiritual. Então, prepara o seu chazinho porque hoje o papo está sibilante. Então, pessoal, vamos lá, né? O papo hoje é tão sério, mas tão sério, que eu vou começar abrindo as 7 direções galácticas, sabe? Porque nós precisaremos mesmo estar com as nossas mentes e corações abertos a todas as informações que estão chegando agora para nós através dessa onda encantada que se inicia agora, nessa força da serpente, né? Então vamos lá, você respira. A gente também tem que perceber, né, que já foi muito mais necessário os rituais. Os rituais eles já foram, não que eles deixem de ser necessários, porque na medida em que a gente tem a nossa mente também muito distraída, muito dispersa, o ritual nos ajuda a nos concentrar naquela ideia, naquela visualização, naquele ambiente, naquele campo energético, certo? Então, quando você prepara o seu altar ou a sua cerimônia, que você coloca, acende um incenso, acende uma vela, coloca os seus cristais, isso tudo são imãs que imantam a sua mente, e a sua mente é a sua energia, é a sua alma, naquele ambiente cerimonial, tá certo? Então, agora, no entanto, eu quero dizer que mesmo que a gente não tenha incenso, cristal e velas acesas, a gente pode, por um esforço da nossa vontade, a força da vontade que acabou de ser magnetizada e, como é que a gente fala? Potencializada com a lua cheia de Áries, que acabou de começar o ano astrológico, né? Aquela infusão da energia ariana, que é a energia do impulso, da vontade. Então a gente pode agora recorrer a esse manancial de força da vontade que nós captamos na lua cheia de Áries, para agora fazermos este ritual apenas contando com a força da nossa atenção, da nossa mente, tá certo? Então a gente inspira profundo. Ao soltar o ar, solta, relaxa o corpo. Inspira profundo, traz toda a sua atenção para o centro do seu coração, visualize-se num lindo campo aberto, num lindo dia de sol e céu azul,
se coloque para o lado do nascer do sol e vamos então começar a abrir as 7 direções galácticas com o auxílio da serpente. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Nos viramos a 1/4 de volta para o norte. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Com 1/4 de volta, nos dirigimos agora ao oeste, aonde o sol se põe. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha de ser feito. Com 1/4 de volta, nos dirigimos agora ao sul. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita dos frutos do ser planetário. Nos dirigimos agora ao firmamento. Desde a casa superior do paraíso, aonde se reúnem os agentes das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Nos dirigimos agora ao centro da Terra, ao coração de Gaia. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Com as mãos no coração, os olhos fechados e a nossa mente centrada no nosso cardíaco, desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça em luz e amor mútuos. Paz. Ayum Hunabiku, Evan Maya Emarro. Ayum Hunabiku, Evan Maya Emarro. Ayum Hunabiku, Evan Maya Emarro. Ileae Rochai Chakai Chakai Chakai. Salve a harmonia da mente, da natureza, a cultura galáctica vem em paz. Solta, 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 solta. E vamos então agora dar uma olhadinha nessa onda encantada da serpente. Veja bem, a onda encantada da serpente, ela está acontecendo nessa coluna aonde se encontram 10 portais de ativação galáctica. Olha, hoje, 105. Serpente, serpente, magnética, porque é o tom 1, vermelha, porque é a cor da serpente. A serpente, ela traz para nós 3 palavrinhas fundamentais, que é força vital, sobreviver e instinto. Na seguinte ordem, a ação básica, automática, dessa força vital da serpente, desse poder da força vital da serpente, é a ação de sobreviver. E é por isso que devemos considerar, a princípio,
no seu modo mais instintivo, o poder da sobrevivência, dessa força vital. E veja bem, quando a gente fala de uma cultura galáctica, a gente já não fala mais como seres, indivíduos absolutamente ligados à sua sobrevivência pessoal, mas a gente já tem a consciência de que somos seres planetários. Nós somos fruto desse planeta Terra, portanto, nós somos terráqueos. Como terráqueos, quando nós falamos em sobrevivência, nós estamos falando da sobrevivência da espécie. Então, a força vital da serpente, que é a nossa Kundalini, é a força que garante a sobrevivência da espécie. Daí, a gente já pode começar a pensar nessa força como algo, se não sagrado, se você quer tirar do âmbito do sagrado, ou se para você ainda é um pouco demais considerar a força sexual como algo sagrado, você pode considerar como o fundamento da manutenção da espécie humana. Se não houvesse a força sexual, se não houvesse esse magnetismo que nos atrai, que nos dá tesão para desejar e transar com a outra pessoa, não haveria outra maneira de se perpetuar a espécie, a não ser que você queira entregar o poder do ser humano para uma inteligência artificial, e aí usar de clonagem, né? Criar androides. Aí eu aconselho você, inclusive, a, né, partir para outro planeta e deixar esse planeta aqui para quem gosta de viver a natureza humana em toda a sua exuberância, certo? Então, a serpente fala disso, fala desse poder que é a força vital, que garante a ação da sobrevivência através da essência que é o instinto. É o instinto. E por isso que é tão adoecedor nós colocarmos essa nossa sexualidade num lugar de opressão, de supressão, de pecado, pois ela é instintiva. Então é impossível suprimir, oprimir a força de um instinto. E porque ela é tão reprimida e oprimida, na sua expressão mais sagrada, que é a sexualidade, o sexo, o ato sexual, é que ela se expressa em violência bárbara. Porque ela é de uma força, de uma potência tal, que quando ela não encontra a saída natural para se expressar, ela vem com uma força tal que ela não tem moral, aí não há moral, aí não há lei, aí não há regra que segure essa força. E a gente vê, então, na nossa sociedade, esses atos de violência bárbara. Então é preciso que a gente agora comece a ter um pouco mais de clareza, não a respeito da nossa força sexual e da nossa sexualidade, porque ela nos é instintiva, mas é preciso que a gente comece a ter um pouco mais de clareza sobre a violência que é se oprimir essa força. A violência que é colocar uma falsa moral sobre essa força. A violência que é se criar regras e leis morais em nome de sabe lá Deus, um pobre Deus, para se oprimir essa energia divina e sagrada, que é a energia que garante a manutenção de nós mesmos. Por isso é que não é muito difícil a gente perceber a ligação que a opressão à energia sexual e à nossa sexualidade
gera morte, gera mortes violentas. Porque na medida em que a gente oprime a nossa sexualidade, nós estamos nos matando. Se não com as nossas próprias mãos, com as mãos daqueles seres humanos, nossos irmãos, que tiveram menos oportunidade de poder expressar essa força de uma forma mais natural, que a oprimem, suprimem, em nome de falsas crenças, que quando ela vem de modo instintivo, na sua expressão mais selvagem, mais primitiva. Então agora vamos ver também o outro lado, né? A expressão normal, natural dessa força. Bem, o Tzolk'in nos ensina, nos mostra que é com o propósito da manutenção da sobrevivência, através do poder da força vital, atingindo a essência humana, que é esse instinto de vida, é que a gente inicia uma onda encantada que tem 10 portais de ativação galáctica. O que é um portal de ativação galáctica, Cláudia? Olha, eu poderia explicar esse portal de ativação galáctica de várias maneiras, né? Eu poderia explicar de uma maneira hermética, falando dos planetas envolvidos, da força galáctica, da força que é representada no nosso DNA, enfim. Mas eu prefiro uma explicação mais energética, né? Uma explicação mais assim, simples, porém não menos real do que é um portal de ativação galáctica. Considerando que pode vir a ser isso tudo que eu falei, né? Um alinhamento de estrelas, um corredor de luz, aonde entra mais energia de luz no planeta, eu posso interpretar isso da seguinte maneira: é uma força, né, que empodera, potencializa essa Kundalini, potencializa essa força, essa energia, esse instinto de sobrevivência vital que reside na nossa Kundalini, que é representada esotericamente por uma serpente de luz. É uma corrente de luz, uma serpente de luz que fica enrolada na base da nossa coluna, ali no nosso chakra básico, com 3,5 voltas. Então, na medida em que esse portal se abre, né, esses portais de ativação galáctica se abrem, que a gente não precisa aqui também muita explicação, mas pela própria nomenclatura, imaginar que é um portal que vem ativado desde o grande Sol central da galáxia, né? É um portal ativado pelo grande Sol central da galáxia. Então, um corredor de luz que se faz desde do ponto negro, daquele buraco negro. O centro da nossa galáxia é esse Sol negro, é esse buraco negro que magnetiza tudo. E graças a essa força de magnetizar desse buraco negro no centro da galáxia, é que nós nos mantemos em órbita, aqui com o nosso sistema, humilde sistema solar de uma estrela de quinta grandeza. Porque há essa força magnética no centro da galáxia que nos mantém nessa órbita. Certo? Então, o buraco negro, a escuridão total, também há de se despertar para a importância, o valor do negro, do escuro, da escuridão, do negativo, né? É um buraco negro que chupa para o outro lado, para uma outra dimensão, para o lado do desconhecido, para aquilo que a gente não vê, para aquilo que é negativo, escuro, porque nós também aprendemos a associar tudo que é ruim ao escuro, aprendemos a ter medo de escuro, né? Colocar nesse lugar tudo que é negativo. E olha, vamos lá. O que é negativo então, Cláudia? Se não tem negativo, vai dizer que o mundo todo é tudo bem? Não, não é tudo bem não. Sabe o que é negativo? Vou te dizer o que é negativo. O
O negativo não é nem a expressão violenta, porque a expressão violenta é simplesmente uma expressão da luz que nos vivifica, na sua força vital. Não tem outra saída, porque a moral, falsa moral dos homens fica podando, aí quando sai, sai de qualquer jeito. Mas a morte violenta começa com a falsa moral, que oprime tudo relativo à sexualidade. Tudo relativo à sexualidade é feio, todos os palavrões são ligados a ela, então a morte começa aí. É preciso que a gente tenha essa clareza. Então, se não é negativo o escuro, se não é negativo o palavrão, se não é negativo tudo ligado à nossa sexualidade, o que é negativo? Vou dizer o que é negativo. O que é negativo é a inércia, é a paralisação, é a falta de movimento. Isso é negativo. A ausência de movimento é negativa, a inércia. Agora vem comigo. O que é que costuma nos paralisar? Vamos falar em termos de energia, de emotion, de emoção. Qual é a emoção que nos paralisa? Eu não vou falar não, escreve aqui no comentário. Vamos todo mundo escrever aqui nos comentários para a gente ver como todo mundo sabe qual é a emoção que nos paralisa. Não vou nem falar. E o que é que nós vemos nos noticiários o tempo todo que provoca esse tipo de emoção em nós? Isso é negativo. Percebe? Então, os homens criam leis que provocam essa opressão, não dão saída para isso, como isso é uma força vital divina e sagrada, ela sai, e muitas vezes de forma violenta, e os homens usam esse mesmo resultado para continuar provocando essa emoção que nos oprime. Olha, this is the Matrix. Essa é a matriz. Matrix, não matriz. Essa é a Matrix. Então a gente precisa despertar para isso, porque vai entrar muita energia. E essa energia, ela pode ser usada, ela vai ser potencializada. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer quando a gente sabe que vai aumentar a potência, a vibração, a frequência dessa força vital que mora na base da nossa coluna, do nosso chakra básico, e que naturalmente aciona os 3 chakras básicos instintivos, que eles são aqueles que funcionam no automático. Mas o que a gente pode fazer para aproveitar esse potencial kundalínico da nossa energia sexual básica? Vamos lá. O selo da serpente traz essa dica para a gente. Deixa eu largar a canetinha aqui para poder mudar. Bom, é importante a gente lembrar que nós, quando entramos no selo da serpente, a gente está entrando no castelo azul, o castelo azul, oeste do queimar. A gente está entrando na corte da magia. Corte da magia, gente, a corte da magia. Você percebe como a gente acaba fazendo muita magia negra quando a gente entra na corte da magia, oprimindo a possibilidade do uso da força de maior potência divina e sagrada de forma ignorante, de uma forma instintiva? Quando a gente tem uma série de regras e leis morais que nos impede de trabalhar, de usufruir dessa energia de forma consciente, sem culpa, sem vergonha. E eu não estou dizendo aqui para a gente ser comandado por essa energia, ao contrário, mas para a gente utilizar essa energia a partir da nossa consciência. E a nossa consciência, ela é também sujeita a uma lei nesta encarnação da 3D, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio da onda do humano, que nós acabamos de atravessar agora, nos ensina a responsabilidade das nossas escolhas.
Então, o uso consciente, a administração consciente da nossa energia sexual nos traz responsabilidade. Não traz aquilo que você pode estar imaginando aí na sua mente, atravessada por essa cultura opressora da sexualidade, que quando se fala em sexualidade e em sexo, só se pensa em coisas abomináveis do ponto de vista de uma moral inventada que não tem ajudado em nada a gente a ser feliz, né? Vocês sabem que eu estou numa campanha aqui para que a gente desperte para a quantidade de farmácias que existe na nossa cidade, no nosso bairro, quiçá na nossa rua, tá certo? Então vamos combinar que no mínimo a gente anda muito doente. Então vamos combinar que a maneira como nós estamos lidando com a nossa humanidade está nos adoecendo de todos os lados, não é? Então, não sei, não estou vendo utilidade para tantas regras morais de comportamento e para a gente ser feliz. Não está resolvendo. Então, nós entramos com essa onda encantada da serpente, nós entramos na corte da magia. Então, ela é o ponto de partida para a magia da vida.